notícia aqui, porque o Rosa falou uma coisa que deveria passar como desapercebido, mas o Rosa vai ter que dar um erramos. Ele falou: a diretoria do Corinthians deveria pensar. Erramos. Não vai acontecer. Desculpa. Outra coisa, Vai o vai que, né. corintiano, o corintiano quer que pense em tudo. Eu não sei os outros, mas esta corintiana, que tem esta tatuagem, não é o caso. Eu não acho isso, não achava no passado, não acho isso. Vou dar uma notícia, porque que a diretoria, que eu não sei quais são as pessoas que você está citando. Porque eu não sei nem dizer quem é a diretoria do Corinthians atuante, em atuação hoje. Qual que é o problema do Corinthians? Tem uma grande tempestade em relação à questão esportiva, desde o começo do ano, aliás, há alguns anos, mas esse ano de forma explícita no Campeonato Paulista, rondou a zona de rebaixamento, no Campeonato Brasileiro não sai dali, então esportivamente o Corinthians passa por uma turbulência desde que começou a gestão Augusto Melo, e a gestão o Augusto Melo se vê numa situação neste momento do Inter Resquem. Então, segunda-feira há uma reunião marcada do conselho. Vou ler aqui a pauta da reunião da segunda-feira, um dia antes do jogo das quartas, da oitavas de final da Copa Sul-Americana. Finalmente, então, depois de muita pressão, né? Como o Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, tinha demorado um pouco, a oposição reclamou que ele estava segurando o pedido de impeachment ou a marcação de uma reunião para a abertura do processo. O que aconteceu foi que foi marcada a reunião e a pauta é exatamente essa. Vamos lá. Estão todos convocados na segunda-feira às 19 horas. 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior que não aconteceu nada. 2. Prestação de contas da comissão de mulheres do comitê do Conselho Deliberativo, deve demorar exatamente 15 segundos, porque elas não fazem nada, elas não têm direito a nada. E 3. A apresentação do relatório parcial da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo. A Comissão de Justiça foi a comissão montada paralelamente às primeiras saídas da direção do Sérgio Moura, Cassundé, Iun, Rosalá, quando começou a dar problema a Vai de Bet, antes mesmo da instauração do inquérito policial que continua correndo. Na segunda-feira, eles vão apresentar a parcial, porque, como eu disse aqui, essa comissão tem andado a reboque do que é o inquérito policial. Eles têm medo de falar que sim ou que não, que esse sim e que esse não cometeram crimes dentro do Corinthians, porque se a polícia não disse ainda, eles não vão falar quase nada. Mesmo assim, será protocolado o pedido de abertura do processo de impeachment de Augusto Melo. A tática da oposição é apresentar as primeiras 50 assinaturas, que é o mínimo necessário, na segunda-feira, e em 10 dias o Romeu Tuma Júnior tem que marcar a comissão que vai fazer o processo dentro do Conselho. Passado esses 10 dias, que pode ter um ou outro tropeço, porque, veja bem, vamos ver como é, aquelas coisas de justiça e regimento interno do Corinthians, que são cheios de treques, mas assim que estiver instalada a comissão que investiga o presidente do Corinthians, ele precisa ser afastado. Ele precisa se defender afastado. Ele não pode se defender no exercício do cargo. Isso significa que, bem ou mal, ele vai ter que dar um passo atrás. Porque se protocolado na segunda-feira e essa comissão atuando, ele pode ser inocentado no final e voltar. Mas essa turbulência está no caminho do Corinthians até o final do ano. O afastamento parcial do presidente para se defender de um processo de impeachment. É o que está no regimento no Corinthians, a não ser que eles rasguem o regimento, mas é o que está escrito lá. Então, nesse momento, a diretoria está pensando nisso, Rosa. Deveria estar olhando, o Fabinho Soldado devia estar olhando, olha, Bragantino aqui, Flamengo lá, vamos jogar esses jogos, vamos dar um jeito e tal. Mas não é exatamente o que está acontecendo por isso, porque desde que ele começou, o Augusto Melo, por vários motivos, inclusive incapacidade pessoal, que ele tem que assumir alguns erros dele, mas outros motivos estão envolvidos, e agora ele está diante de uma situação em que ele sabe que ele perdeu muitos apoios, a oposição vai protocolar um pedido com menos assinaturas, inclusive para esconder quem ela tem ao seu lado na hora de votar. Então, é um jogo político agora que vai tomar conta do noticiário. Então, ou o Ramon e o Ramonzinho resolvem o que eles estão fazendo, ou esse afastamento do Augusto Melo pode ser mais rápido do que a gente imagina. Renato, quando foi que você falou que o Augusto não durava sei lá quantos meses? Eu falei isso pouco depois dele começar a fazer essas lambanças todas. No caso da Vai de Bet e tudo. Eu acho que eu dei 6 meses para ele. Estou dentro do prazo ainda, não estou? Ainda está dentro do meu prazo. Mas a minha pergunta, eu acho até que já te fiz essa pergunta, Marília, mas eu não me lembro exatamente qual foi a sua resposta.
havendo o processo de impeachment, ele tendo que ser afastado, quem assume? Quem passa a ser o presidente em exercício? O vice-presidente Osmar Stabile, que é ainda o vice que o apoia. Ele tem 2 vice-presidentes que foram eleitos junto com ele, o primeiro, Osmar Stabile, o segundo, Armando Mendonça. O segundo, Armando Mendonça, já rompeu com ele, apesar de ser vice-presidente eleito e não poder ser destituído, não é um diretor que o Augusto pode mudar, esse é um vice-presidente com o qual ele já se desentendeu. O Stabile segue da base de apoio do Augusto, mas tem um grande problema nessa história, que é o inquérito policial. O inquérito policial ouve amanhã o Rubens Gomes, ex-vice-presidente de futebol do Corinthians, que saiu logo depois de começar, segundo ele mesmo já falou em entrevistas, ele nunca imaginou que a cisão com Augusto fosse durar... a união com Augusto ia durar 7 dias. Ele falou que no 7º dia de mandato ele já viu que a história da vai de bet, da comissão, de brigas com o Sérgio Moro, esse e aquele, que durou 7 dias, segundo ele, o que poderia ser harmônico na administração Augusto Melo. Esse depoimento de amanhã, ele pode ser uma bomba, porque ele pode não falar nada de novo para nós, né? Pode vazar pouca coisa para fora, mas dentro do Corinthians é esperado algumas revelações, até porque o delegado tem sido muito incisivo nas perguntas. O próprio Armando Mendonça, que é advogado, né? Tem um escritório de advocacia, saiu do depoimento bastante impressionado, segundo ele mesmo falou, com a quantidade de informações que o delegado tinha do funcionamento do Corinthians. Então, a própria Comissão de Justiça está esperando esse depoimento do Rubens Gomes amanhã para aquilo que ela vai apresentar na terça-feira. E um dos personagens mais emblemáticos dessa história toda, que é o tal do Marcelo Mariano, que é gerente administrativo, mas que foi apontado por todo mundo que saiu como o braço direito do Augusto, porque tudo tinha que passar pela mão dele, é um nome de confiança do Osmar Stabile, que é o vice-presidente que ainda está com ele. Então, talvez, na ascensão do Osmar Stabile, temporariamente, para, em caso de abertura de processo, o Augusto se defender, talvez o próprio Osmar Stabile, que também provavelmente será chamado para falar na polícia, também se coloque numa situação difícil. E aí a gente vai vendo o que vai acontecer. Vai faltando gente. Vai faltando gente. Acho que o Tuma dessa vez vai aceitar o pedido de... A impressão que todo mundo tem é que ele vai aceitar o requerimento da oposição dessa vez, sem criar problemas jurídicos, falando, falta isso, falta aquilo, lacunas jurídicas para não aceitar. Há uma impressão geral dentro do Corinthians de que dessa vez ele vai aceitar. Acho que a gente tem aqui a escalação do Flamengo, antes da gente ir embora. Temos escalações disponíveis. Vamos ver se a gente vai cornetar hoje de novo e depois eu vou liberar vocês para Eles secar. acertaram o Palmeiras, hein? É Flamengo. Eles cravaram o Palmeiras. O Alan. O Alan mesmo. O Alan está ali. Não. O Alan está aí. Inacreditável. E o Bruno Henrique e o Cebolinha estão no banco, pelo menos isso. Não. Então, no banco. Se o Alan não fizer a partida que eu espero que ele faça, pelo menos que o Tite o substitua tão logo seja possível para botar um dos dois, ou o Bruno Henrique ou o Cebolinha. O Gerson, capitão com a 8, vai jogar com a camisa com homenagem com o nome Adílio nas costas, né? E o Flamengo vai jogar com um patch com a cara do Adílio. Foi legal. Fabricado um patchzinho com a cara do Adílio e ele vai jogar também em homenagem ao Adílio. Eu espero que o Adílio, que foi um meio-campo tão espetacular, ilumine os caminhos do Alan hoje, pelo menos um pouquinho. Se você jogar 10% do que o Adílio jogava, já vai ser um espetáculo. Senhores. Que choradeira, senhoras e senhores. Né? Cravaram o Palmeiras. Ô, Luiz Rosa, você... Bota o Palmeiras aí para os Rosa chorar um pouquinho. Mas essas artes, elas acabam com a pessoa, né? Vamos lá. É aquilo lá, eles três acertaram, zagueiros. né? O Moreno, isso mesmo, 3 zagueiros, Rafael Veiga com o Mike, né? Não com o Marcos Rocha. O Mike foi para o teste para jogar. Mike, Caio. O Mike pela direita, Caio pela esquerda. E Rony Flávio na frente, Felipe Anderson atrás, Rafael Veiga com a 8. Daqui a pouco, no Allianz Parque, esse time tem que fazer o que os últimos times do Palmeiras que estavam jogando melhor não fizeram, que é vencer o Flamengo, vencer por mais de 2 gols, vencer pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, quebrar o tabu, igualar ou descontar a vantagem e se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso amanhã aqui às 18 horas com Danilo Lavieri. Ele não pôde voltar aqui por questões ali de segurança na entrada da rua, mas amanhã ele estará aqui. Faça chuva ou faça sol. O Renato espera que faça sol na Serra e faça chuva em São Paulo. Falaremos também de Corinthians e Grêmio, meu Deus, e de todos os outros jogos da Copa do Brasil, e além de fazer um esquenta
do nosso tricolor, que joga amanhã contra o Goiás, mas já está classificado. Obrigada para vocês. Deixa seu like, deixa seu voto e a gente se vê amanhã. Tchau. Qual?